Muito bem, muito obrigado. Tanto votos Feliz Ano Novo. Como sabem, o censo é uma grande operação estatística, a principal operação que um país realiza. E o censo constitui a principal fonte de informação do ponto de vista da característica sociodemográfica de uma população. Também, mesmo do ponto de vista das habitações e dos agregados familiares. Portanto, o último censo que nós realizamos em 2024 mostra que a população angolana está situada em torno de 36,6 milhões de habitantes, e isto, comparativamente aos dados do último censo de 2014, dá-nos aí um crescimento médio da população de 3,5%. Do ponto de vista da estrutura, nós continuamos a ter uma população maioritariamente feminina, tanto 51% da população total são mulheres, tanto são 18 milhões de habitantes, e 49% são homens. E isso significa que o índice de masculinidade dá-nos 96 homens para cada 100 mulheres. Houve um aumento do índice, tanto à medida que o tempo vai passando, desde a fase em que o país saiu em guerra, onde a proporção entre homens e mulheres, o desequilíbrio era maior, agora tende a estabilizar-se este equilíbrio. Acredito que no próximo censo, tanto vamos ter quase ela por ela, do número entre os homens e as mulheres. Depois, do ponto de vista da estrutura etária, continuamos a ter também uma população maioritariamente jovem, tanto nós, se olharmos a pirâmide, a população angolana faz mesmo isso. A base é alargada, tanto, e depois o top é cada vez menor. Do ponto de vista da idade média, a idade média da nossa população é de 23 anos, desde aqueles que têm zero até os idosos, tanto a idade média da nossa população é de 23. E se nós dividimos a população em duas partes, tanto iguais, de um lado temos os mais jovens, de outro lado os mais velhos, a idade mediana da população é de 18 anos. Portanto, esses números, comparativamente aos do censo de 2014, tiveram um ligeiro aumento. Portanto, no censo de 2014 a idade mediana foi 16 e a idade média foi 21, mas, não obstante o aumento, nós estamos de longe com aquilo que é a realidade que vimos noutros países europeus, americanos, onde a população é maioritariamente envelhecida. Tanto nós temos uma população muito jovem, quer dizer que o país ainda tem um grande potencial do ponto de vista da força de trabalho. Nós temos que investir muito nos jovens, né, do ponto de vista da sua capacitação, porque é muita mão de obra disponível para o país. E, para terminar, do ponto de vista territorial, primeiro temos que dizer que temos uma nova divisão política administrativa desde o ano passado, e algumas províncias, dentre elas Luanda, sofreu alguma alteração do ponto de vista geográfico. Mas, não obstante esta alteração, Luanda continua a ser a província que concentra a população angolana. Tanto, se nós olharmos para a província de Luanda, do ponto de vista da antiga DPA, Luanda teria 10 milhões de habitantes. Tanto Luanda junto com Icolibene. Mas perdendo parte do seu território a favor de Icolibene, nomeadamente os Zangos, os Sequeles, etc., Luanda agora tem 8 milhões de habitantes. Isto constitui 24% da população angolana. Portanto, 24% da população angolana está em Luanda. A seguir continua a ser Huila e depois o Huambo, que ultrapassou Benguela, porque no censo de 2014 o Benguela era o terceiro principal centro habitacional ou populacional, e agora o Huambo já é o terceiro, o Benguela em quarto. E, do outro lado, as províncias menos populosas, temos o Quando com uma população muito baixa, tanto cerca de 100 mil, que é a população que nós temos na província do Huambo. Muito obrigado. Essa questão é muito pertinente, tendo em conta aquilo que as pessoas têm estado a falar em torno dos números do censo, mas infelizmente grande parte dessas pessoas que fazem comentários relativamente à fiabilidade dos dados do censo não dominam as metodologias. E não se pode fazer juízo nenhum a uma determinada estatística, se ela é boa ou não, sem olhar no aspecto metodológico.
Portanto, o que determina a solidez de uma estatística é a metodologia. E nós, o INE, Angola, fizemos um trabalho extraordinário desse ponto de vista. A nossa fiabilidade dos dados do censo é garantida pela solidez metodológica, porque nós fizemos um trabalho, primeiro, do ponto de vista de recolha, que conhecemos todos, teve muitos problemas, digital. Fizemos um trabalho do ponto de vista de processamento de dados digital, até mesmo também da atualização da malha cartográfica. Tanto como sabem, o censo começa com a cartografia. E isto permitiu, de facto, facilitou o ajuste que nós fizemos na população. Então, nós temos a dizer que a população recenseada não foi total, não recenseamos todos os agregados familiares, tivemos aí uma subcobertura de cerca de 28%. No entanto, de acordo com aquilo que são as boas práticas internacionais, nós tivemos aqui trabalho aturado com os especialistas, falamos aqui nomeadamente dos peritos do Fundo das Nações Unidas para a População da região da África Austral, que vieram da África do Sul. Eles tiveram 2 missões, a última missão foi em outubro, nós fizemos um trabalho muito exaustivo com eles, um trabalho muito técnico. Trabalhamos também com os nossos homólogos ou a nossa congênere da África do Sul, tanto o Statistics of South Africa, que também disponibilizou os seus técnicos, desde amostristas, demógrafos, informáticos que trabalharam conosco, para além de outros consultores que nos apoiaram no âmbito do trabalho do censo. E todos eles foram unânimes em afirmar de que os dados do censo de 2024 são muito robustos, tanto do ponto de vista metodológico. Portanto, existem técnicas próprias para se ajustar à população. Portanto, se você tem que fazer uma cobertura de 100% sobre a sua amostra e você não atingiu os 100%, atingiu 82% ou abaixo dos 82%, estatisticamente falando, consegues ir buscar o número da população que você não conseguiu recensear. E foi o que nós fizemos, tanto os números que nós apresentamos, 36,6 milhões, é a cobertura total, incluindo aqueles que não tinham sido recenseados em 2024, no período de setembro a dezembro. Como sabem, o censo começou em setembro, era para terminar em outubro, depois teve algumas extensões e prolongou-se até dezembro. E tudo isso foi graças a que nós tomamos a decisão muito correta, depois do censo, de realizar o inquérito de cobertura. O inquérito de cobertura é um inquérito pós-censitário e ele serve mesmo para isso, serve para avaliar a qualidade e a cobertura dos dados do censo. Nós, no âmbito das publicações que fizemos em novembro, no dia 20 de novembro, temos um relatório que nós chamamos o relatório do inquérito de cobertura. E lá explica tudo. Tem lá uma tabela onde ele vai nos dizer qual foi a população que o censo identificou e que o inquérito de cobertura não conseguiu identificar. Qual foi a população que o inquérito de cobertura identificou e que o censo não conseguiu identificar. Então, facilitou, de facto, o nosso trabalho para poder fazer o ajuste da população. Então, desse ponto de vista, nós não temos receio nenhum e dizemos isso com muita firmeza de que os dados que foram apresentados em novembro são dados muito sólidos. O 2025 penso que é um ano que fica marcado aqui na instituição. Depois de algum período, vamos assim chamar, de letargia, que a instituição estava mergulhada, felizmente, em 2025, nós demos um salto muito, diria, acentuado, do ponto de vista do cumprimento da nossa missão. Em 2025, a produção estatística do INE, e não só do INE, mas eu falo do sistema estatístico, portanto, o ecossistema, porque o INE, apesar de ser o principal órgão do nosso sistema estatístico, mas também tem outros intervenientes. Portanto, temos o Banco Nacional de Angola, temos os órgãos delegados do INE. Os órgãos delegados do INE são 12 ministérios que atualmente o INE deu a incumbência também de produzir estatísticas oficiais, dentre eles o MAPTES, o Ministério da Família e Promoção da Mulher, o Ministério da Justiça, etc. Portanto,
esses órgãos têm o mandato de produzir estatísticas oficiais da República de Angola. E também, no ano passado, nós assinamos um memorando de entendimento com o Gabinete de Estudo, Planeamento e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, onde o Ministério das Finanças também ganhou esse estatuto de órgão produtor de estatísticas oficiais. Então, estava a dizer que a produção estatística em Angola aumentou significativamente. Só para terem ideia, nós, atualmente, no Instituto Nacional de Estatística, temos mais de 130 produtos estatísticos. Portanto, produtos estatísticos que colocamos à disposição da população, temos mais de 100, centenas de produtos estatísticos. O Banco Nacional de Angola entra no sistema com cerca de 30 produtos estatísticos. O mesmo acontece com os órgãos delegados de INE. Tanto o número de produtos com o Banco Nacional de Angola também está aí em torno de 3 dezenas. E depois temos o Ministério das Finanças, que já dissemos que, através do memorando, também produz estatísticas oficiais, entra no sistema com 6 produtos estatísticos, que fazem parte das estatísticas das finanças públicas, que pela primeira vez foram lançadas no ano passado, no mês de agosto. Então, estamos a dizer que o Sistema Estatístico Nacional atualmente coloca à disposição dos usuários cerca de 200 produtos estatísticos. Portanto, é muita estatística, é muita produção, e esta informação já não é como no passado, em que o acesso era limitado. Portanto, nós quando chegamos aqui no INE, no ano passado, em março, o nosso site, você ia no nosso site, não tinha lá os produtos estatísticos. Portanto, algumas publicações estavam lá no site. E nós dissemos que, a partir de agora, não pode haver nada que o INE compila, do ponto de vista de estatística, que não esteja no portal. Fizemos um trabalho muito árduo e hoje, se entrar no portal do Instituto Nacional de Estatística, no menu Estatística, vai ver que tudo o que é trabalho do INE está lá. Desde as estatísticas sociais, desde as estatísticas vitais, as estatísticas econômicas, a inflação, o PIB, o emprego, o desemprego, está tudo lá no site. Okay. E eu acho que isto foi uma revolução, porque, primeiro, é o formato em que nós colocamos a informação, que é o Excel, que permite às pessoas fazerem suas análises, fazerem os seus estudos de forma livre. Portanto, a informação pode ser baixada em Excel, pode ser baixada em PDF, tal como a pessoa pretender. E isto, de facto, acaba por ajudar os investigadores, tanto os estudantes, os docentes, porque sabem que as informações em PDF limitam as pessoas poder fazer as suas análises do ponto de vista séries cronológicas, do ponto de vista de representação gráfica, isto já não se impõe. E também temos de dizer que, do ponto de vista da tempestividade, nós também fizemos melhorias significativas. Eu só dar aqui 2 exemplos. Nós temos o índice de produção industrial e também temos o índice de produção de preços no produtor. Esses 2 indicadores nós compilávamos na base trimestral, quer dizer, que de 3 em 3 meses é que nós colocávamos à disposição do público o índice de produção industrial e o índice de preço ao produtor. No ano passado dissemos que não, esses 2 indicadores temos condições de compilar na base mensal. E hoje, depois de terminar o mês, 15 dias depois ou 30 dias depois, nós colocamos esses 2 indicadores à disposição do público. A inflação, que nós medimos através do índice de preço no produtor, que é a estatística que diríamos das mais procuradas no Instituto Nacional de Estatística, a par do censo, do PIB, o emprego, a inflação é uma delas. Antes nós publicávamos os dados com uma desfasagem de 12 dias, quer dizer, terminou o mês, as pessoas tinham que esperar 12 dias para saber qual foi a inflação do mês passado. Hoje estamos a fazer isso em 8 dias. Quer dizer que terminou o mês em uma semana, aliás, vimos agora em janeiro. No dia 8 publicamos os dados da inflação e todo mundo ficou a saber qual foi a taxa de inflação que nós tivemos no ano de 2025. Assim como também os outros produtos, por exemplo, as contas nacionais, que nos dão os dados do PIB, que antes eram publicados com uma desfasagem de 90 dias, hoje estamos a fazer em 60 dias. Significa que daqui mais um mês, tanto em fevereiro, nós vamos poder publicar os dados do PIB de 2025. E como estamos a falar mesmo de melhorias ou balanço, eu aproveito para dizer que este ano, em fevereiro,
quando publicamos os dados do PIB, vamos pela primeira vez publicar os dados do PIB no detalhe das províncias. Ou seja, as contas nacionais, hoje em dia, elas não são regionalizadas. Portanto, é preciso, quando falamos do PIB, não só olhar o bolo todo, mas saber quais são as províncias que mais estão a contribuir para a produção da riqueza nacional. E isto nos ajuda a ver a questão das assimetrias regionais. Portanto, nós hoje, se falamos das assimetrias regionais em Angola, vamos falar sem números, porque não temos nenhuma base. Qual é a província que mais produz? Qual é a província onde temos a população com maiores índices de rendimento, que é o PIB per capita? E as províncias em que a população tem os índices mais baixos de produtividade, também não conhecemos. Portanto, nós em fevereiro vamos publicar esses dados e vai ser uma mais-valia para o Sistema Estatístico Nacional, assim como também os dados de emprego. Tanto atualmente, as estatísticas de mercado de emprego só são publicadas na base de províncias ou com detalhe das províncias num ano. Portanto, nós compilamos o indicador na base trimestral, mas só o indicador anual é que nós damos o detalhe das províncias. Mas agora estamos a dizer que este ano não. Cada trimestre, quando publicarmos, teremos essa desagregação das estatísticas de emprego por província. Exatamente. Não, de facto, neste quesito, nós temos estado a caminhar muito bem. Estava aqui a fazer menção aos nossos irmãos da África do Sul, no trabalho que nós tivemos consenso. Nós, em agosto, nos deslocamos para a África do Sul e também conseguimos assinar um memorando de entendimento com o Statistics da África do Sul, que equivale ao Instituto Nacional de Estatística. E também fizemos o mesmo exercício com Moçambique. Portanto, na verdade, já havia um instrumento de cooperação. O que nós fizemos é assinar uma adenda para reforçar outras áreas de cooperação. O mundo, atualmente, é uma aldeia global. Portanto, ninguém pode fazer as coisas como se estivesse a inventar a roda. As coisas já foram inventadas. Deste ponto de vista, nós temos sempre que caminhar de mãos dadas. Portanto, a união faz a força. E quando estamos com os nossos parceiros, acabamos sempre por aprender alguma coisa e eles também acabam sempre por aprender alguma coisa da nossa parte. Daí que nós fazemos o possível de extrair aquilo que é o máximo do potencial que eles têm para o nosso próprio benefício e com certeza que eles também fazem o mesmo. As nossas equipas de trabalho têm estado a realizar muitos encontros virtualmente e webinars com os nossos homólogos, não só da África do Sul, do Moçambique, mas também fazemos isso com os cabo-verdianos, fazemos também isso com os outros parceiros. Este ano nós vamos continuar essa digressão, portanto, já visitamos 2 países, nomeadamente a África do Sul e Moçambique. No próximo mês vamos visitar Brasil e também ainda temos programado visita a Portugal, a Cabo Verde e a Namíbia. Isso do ponto de vista bilateral. Mas também temos estado a reforçar a nossa cooperação do ponto de vista multilateral e olhando sobretudo na SADC, a região em que nós estamos inseridos. A SADC é uma organização muito forte, né, do ponto de vista daquilo que nós chamamos de integração econômica e certamente que esta força e essa organização da SADC para nós é muito bom porque nos ajuda também a caminhar de forma mais acelerada do ponto de vista daquilo que são a modernização e as reformas que nós estamos a empreender na nossa instituição. Portanto, além da SADC, também temos estado a colocar um foco na União Africana. No ano passado, no mês de dezembro, nós participamos no Comitê dos Diretores Gerais do Instituto Nacional de Estatística a nível da União Africana e naquele fórum foi possível fazermos muitos links, muitas parcerias com outros países e outras instituições que apoiam a SADC ou que trabalham com a União Africana, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística da Suécia, que está a trabalhar conosco na organização e divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no nosso portal, que é um trabalho que tem estado a ocorrer lindamente.
Exatamente. Pronto, os desafios são enormes. Portanto, o censo foi apenas o início de uma jornada longa que nós vamos fazer. Algumas pessoas, quando consultam nossos relatórios, dizem: mas vocês não falam sobre isso, não falam sobre aquilo. Este relatório do censo é um relatório com cerca de 500 páginas. Portanto, não é possível, num único relatório, falar de tudo quanto nós recolhemos junto dos agregados familiares. Então, o principal desafio que nós vamos ter este ano é produzir os relatórios temáticos do censo. Ou seja, há variáveis ou indicadores que nós não exploramos de forma exaustiva aqui neste relatório e depois vamos fazê-lo em sede dos relatórios temáticos. E aqui posso dar exemplo de alguns relatórios temáticos que nós vamos trabalhar. Vamos falar de gênero, tanto aqui nós, se notarem nesse relatório, não falamos muito da questão do gênero, não falamos muito da questão da criança, né? A questão do emprego, muito embora temos uma estatística já regular, né, de emprego, como já falamos, trimestralmente, mas é preciso, de acordo com aquilo que é a recolha que nós fizemos dos dados do censo, produzir esses relatórios temáticos. A questão da violência também é preciso. Então, esses relatórios temáticos vai ser um dos nossos desafios durante o ano de 2025. Mas também, para além disso, nós temos duas operações estatísticas muito importantes no nosso contexto e que vamos realizar esse ano. Um tem a ver com o inquérito ao setor informal. Como sabe, a nossa economia, a informalidade é muito acentuada. E as pessoas não têm estatísticas fiáveis sobre qual é o peso da economia informal ou o peso do setor informal na economia angolana. Portanto, nós, ainda este ano, vamos fazer este inquérito e aí vamos dissipar todas as dúvidas relativamente à contribuição que a informalidade tem na nossa economia. Porque o que as pessoas fazem confusão é o peso da informalidade no mercado de trabalho. Portanto, quando nós publicamos as estatísticas de emprego e dizemos que 80% da população empregada em Angola está no setor informal, não tem nada a ver com o seu peso no PIB. Portanto, isto é o peso dentro do mercado de trabalho. Agora, com este inquérito que nós vamos fazer este ano, vamos conseguir, de facto, ter os números mais claros e sólidos relativamente à informalidade na nossa economia. Também vamos ter uma operação estatística muito importante este ano, que é o recenseamento às empresas e estabelecimentos. Portanto, a economia angolana tem estado com uma pujança diferente, tanto muito dinâmica. Todos os dias há pessoas a abrirem empresas, a abrirem estabelecimentos e há a necessidade, de facto, de nós irmos fazer o levantamento. Portanto, aqui não estamos a falar do inquérito, estamos a falar mesmo de um recenseamento. Portanto, o último recenseamento já foi feito há 5 anos. Portanto, agora precisamos fazer um outro, portanto, nós fazemos isso de 5 em 5 anos, atualizar aquilo que é a população ou a amostra das empresas e estabelecimentos que operam no nosso país. Portanto, vamos fazer esse levantamento este ano. E é importante também referir que há uma operação que está em curso, que é o inquérito de despesas, receitas e emprego em Angola, o IDREA. Nós começamos essa operação no mês de setembro. Esta operação é a operação mais longa que nós temos ao nível do sistema, dura 12 meses, portanto só vamos terminar em agosto. E este ano, portanto, queremos terminar com esta operação. Os nossos agentes estão no campo, têm estado a recolher a informação junto dos agregados familiares e nós queremos também, do ponto de vista da produção dos resultados deste inquérito, também ocorre este ano. E como sabemos, dentre os números que o IDREA vai trazer, queremos aqui destacar a questão da pobreza monetária. Portanto, qual é a população que Angola vive abaixo da linha da pobreza. Portanto, nós vamos conseguir apurar esses dados através do IDREA. Mas, além disso, também o IDREA vai nos permitir atualizar o cabaz de consumo. Como sabem, nós, para compilar o índice de preço no consumidor, o nosso levantamento não é feito em qualquer bem ou serviço. Nós temos um cabaz. E quem nos dá esse cabaz é justamente o IDREA, o Inquérito de Despesas e Receitas, porque ali nós vamos saber os produtos que a população angolana mais consome. Tanto no geral, tanto quer a população de baixa renda, média renda, alta renda, o que é que eles mais consomem. Okay. Então nós conseguimos depois ter aí um cabaz representativo de todas as famílias angolanas. E com isso nós vamos conseguir também atualizar os ponderadores do IPC. Como sabe, para nós medirmos a inflação,
o exercício é feito com ponderação. Atualmente, os alimentos, os bens alimentares, têm um peso significativo no cabaz do IPC. Então, 55% da nossa inflação é comida. Pronto, e agora vamos ver com o IDRE que vamos fazer se os alimentos vão continuar a ter este peso significativo no cabaz do consumo das famílias angolanas ou se vai reduzir. Portanto, tudo vai sempre depender dos resultados que nós vamos levantar. E eu penso que vai também permitir-nos mitigar aquelas, vamos assim chamar, críticas que temos visto por parte de alguns setores, quando tivemos o ajuste nos combustíveis. Algumas pessoas estavam na expectativa que a inflação também disparasse, mas a inflação não disparou. Portanto, eles se esqueceram que não basta só os preços do combustível aumentar, temos que olhar também o seu ponderador, o peso que os combustíveis têm no cabaz do IPC. Então, isso vamos apurar das 12 classes que nós temos no IPC, desde os bens alimentares, a questão dos combustíveis, o lazer, o turismo, as comunicações, o transporte, se de facto os pesos vão se manter. Claro que não vão se manter, né? Vão sempre alterar, porque o último cabaz do IPC, ou os últimos resultados que nós temos, são de 2020. Então, de lá para cá, portanto, são 5 anos, 6 anos, com certeza que a estrutura das despesas ou a estrutura do orçamento familiar, do orçamento das famílias, mudou. Provavelmente, senhor jornalista, em 2020 afetava 30% do seu orçamento na comida. E hoje? Será que aumentou ou reduziu? Não sabemos. Por se dar o caso é que em 2020, talvez 15% do seu orçamento era aplicado no lazer, nas comunicações, para comprar saldo do telefone. Hoje, aumentou ou reduziu? Então, tudo isso é que nós vamos saber com os dados do IDRE. Portanto, é uma operação muito importante. E dizer também que, quando chegar a essa altura, os senhores jornalistas vão ser convidados para poderem cobrir esses eventos. Portanto, falamos aqui da questão do PIB provincial. No dia 1 de março é o dia que nós vamos apresentar esses dados, aqui mesmo no Instituto Nacional de Estatística, no nosso anfiteatro. Os dados do emprego do quarto trimestre de 2025 vão ser apresentados no dia 13. E atenção, é importante também aproveitar para esclarecer que estes dados vão ser apresentados de acordo com a nova metodologia. Portanto, nós temos estado a passar essa mensagem desde o ano passado. Angola, a nível da SADC, é o único país que ainda não aderiu às novas resoluções da Organização Internacional do Trabalho, que é a 19ª, a 20ª e a 21ª. Essas resoluções são muito importantes, vão alterar o conceito de emprego, o conceito de desemprego e da informalidade. E nós já aderimos, felizmente esteve cá a perita da Organização Internacional do Trabalho, trabalhou conosco e validou a informação disponível na nossa base de dados. Os dados estão consistentes e temos a luz verde por parte do órgão reitor dessas estatísticas a nível mundial, que é a Organização Internacional do Trabalho, para nós avançarmos. Então, no dia 13 de fevereiro, estão todos a ser convidados para virem cobrir este evento. Certamente que a expectativa que nós temos, de acordo com essas novas metodologias, vamos ter uma taxa de desemprego inferior àquilo que nós temos estado a divulgar. Tanto como sabem, atualmente o desemprego em Angola está em torno de 28%. Mas nessa estatística que nós estamos a divulgar, há alguns aspectos que os outros países estão a fazer que nós não estamos a considerar. Também, para ser mais preciso, eu vou dar-te um exemplo. No conceito de desemprego, nós atualmente, para considerar uma pessoa desempregada, só temos 2 condições, que é estar desempregado, portanto, está privado de trabalho, não tem emprego, e está disposto a trabalhar. Portanto, tu está desempregado? Sim, estou desempregado. E está disposto, se eu arranjar um emprego, está disposto a trabalhar? Sim. Estas 2 condições, nós consideramos essa pessoa desempregada. Mas, ao adotarmos as novas resoluções, há uma terceira condição preponderante, que é a pessoa tem que estar ativamente à procura de emprego. Ou seja, não basta dizer que eu estou desempregado e eu estou disposto a trabalhar, mas você está à procura de emprego? Não, não estou à procura de emprego, então não é desempregado. Tá? Isto vai fazer toda a diferença do ponto de vista das nossas estatísticas. Por isso, tanto são todos convidados.
Sim, de facto é uma questão muito pertinente. Nós, desde que chegamos no Instituto Nacional de Estatística, em quase todos os fóruns onde vamos, as pessoas sempre levantam a questão das dívidas. Mas, felizmente, nós vamos aqui confirmar em primeira mão que hoje o Instituto Nacional de Estatística não tem dívida com nenhum agente que trabalhou no censo. Portanto, nós tínhamos 2 províncias que estavam pendentes ainda desta situação, nomeadamente a província de Luanda e a província de Benguela. Sobretudo Benguela, onde nós tínhamos um número considerável de agentes que ainda faltávamos pagar a segunda adenda, que é as extensões que nós fizemos no censo. E felizmente fizemos um árduo trabalho, tanto nós constituímos comissões internamente que fizeram a validação desta informação, chamando e ouvindo cada um desses agentes para aferir, de facto, a autenticidade desta dívida que estava sendo reclamada. E até penúltima semana do mês de dezembro, tanto antes do Natal, tanto nós já tínhamos regularizado todas as dívidas. Tanto não há agente nenhum que trabalhou no censo que não foi pago. Todos receberam, de Cabinda ao Cunene e de Mochico Leste a Benguela. Agora, o que ainda temos em termos de compromissos ou obrigações são os pagamentos para as empresas, as pessoas coletivas. Mas aí também estamos muito confortáveis, porque no ano passado, quando nós chegamos, esta dívida com as empresas ascendia cerca de 8 mil milhões de kwanza. Portanto, e hoje, metade dessa dívida já foi regularizada. Portanto, estamos aí com uma dívida muito confortável e acredito que, de acordo com a nova dinâmica que estamos a ter com o Tesouro Nacional, que vai nos alocando ou cabimentando verbas mensalmente, nós vamos conseguir ainda este ano regularizar os pendentes que nós temos com as empresas. Por isso, estamos a dar essa garantia aos empresários que, de forma patriótica, serviram o país na operação do censo, tanto já viram que há esta boa vontade por parte do Estado, já fizemos pagamento de cerca de 50% da dívida e certamente que este ano vamos conseguir cumprir na íntegra o compromisso que ainda está em falta. Ok, obrigado. Obrigado.